deixa eu voltar a falar sobre o senador Marcos Duval, porque ele cumpriu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, e colocou a tornozeleira eletrônica. E, então, a partir de hoje, ele passa a ser monitorado pela tornozeleira. Essas e as outras medidas cautelares foram impostas depois que o Marcos Duval saiu do Brasil sem autorização do Supremo. Ele, só lembrando, ele passou 10 dias nos Estados Unidos, mesmo com uma decisão do Supremo que ele não poderia sair. Fernanda Ruvenat está aqui com a gente, acompanhando todo esse início de semana bem agitado lá em Brasília. Fernanda, bem-vinda mais uma vez, boa tarde para você. Quais são as informações que a gente tem? O senador Marcos Duval, ele foi para o Congresso, ele foi para casa, o que a gente sabe? Vamos lá, Leilane, boa tarde agora para você, para todo mundo também, continua aqui com a gente no Conexão. O senador saiu da Secretaria de Administração Penitenciária aqui em Brasília, para onde ele foi levado depois de desembarcar, voltando ao Brasil dessa viagem internacional, foi levado para a Secretaria de Administração Penitenciária para colocar essa tornozeleira eletrônica em cumprimento à decisão do ministro Alexandre de Moraes, e saiu de lá, mas foi para o apartamento funcional dele também aqui em Brasília. A gente fala ao vivo do Congresso Nacional, mas o senador saiu de lá e foi direto para casa. Para a gente recapitular essa história, tudo o que aconteceu hoje de manhã. O senador voltou de viagem, uma viagem dos Estados Unidos, ele foi para Orlando, passou 10 dias lá com a família, mesmo tendo as medidas impostas pelo Supremo Tribunal Federal. E ao desembarcar no aeroporto aqui de Brasília, hoje de manhã, ele foi abordado pelos agentes da Polícia Federal, que o levaram então até a Secretaria de Administração Penitenciária para colocar essa tornozeleira eletrônica. O senador estava proibido de viajar, segundo essa determinação do ministro Alexandre de Moraes, porque ele é alvo de um inquérito que está em andamento. E ele é alvo de medidas cautelares que foram impostas também pelo ministro Alexandre de Moraes. Entre as medidas cautelares estava a devolução dos seus passaportes, inclusive um passaporte diplomático, o que não aconteceu. O que eu consegui apurar também é que ele conseguiu viajar também usando esse passaporte, o passaporte também diplomático, porque não havia um comunicado formal sobre o bloqueio desse passaporte por parte do STF ao Ministério das Relações Exteriores. E na decisão dessa segunda-feira, de hoje, então, a qual tem a determinação do uso de tornozeleira eletrônica por Marcos Duval, a gente tem aí na tela quais são algumas das medidas também que foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes contra o senador. Vamos ver aí na tela. Tem o uso da tornozeleira eletrônica, mas tem também o recolhimento domiciliar no período noturno, entre 7 da noite e 6 da manhã, de segunda a sexta-feira, e o recolhimento integral nos fins de semana, feriados e dias de folga. Tem também o cancelamento e a devolução desse passaporte diplomático mediante um envio de um ofício ao Ministério das Relações Exteriores, além também da proibição das redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros. Na próxima tela, a gente tem um outro trecho dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, em que ele diz que o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares implicará na revogação e decretação da prisão. Hoje, depois dessa determinação, o ministro também fez um despacho, determina um despacho ali, no qual ele fala o seguinte, um despacho complementar. Ele esclarece que Marcos Duval poderá, durante o período de segunda a sexta-feira, excepcionalmente exceder o horário do recolhimento domiciliar noturno após as 7 da noite, em caso de participação em sessões no Senado Federal. Porque a gente sabe, algumas vezes aqui no Congresso Nacional, as sessões se estendem até tarde da noite. Então, essa é uma exceção que foi determinada também pelo ministro Alexandre de Moraes num despacho complementar. Além disso, o ministro também determina o bloqueio de quaisquer bens, o bloqueio de todas as chaves Pix e de todos os cartões de Marcos Duval, o bloqueio de veículos em nome dele e de salários e verbas do gabinete do senador. A gente tem também uma nota que foi divulgada pela defesa de Marcos Duval, peço para colocar aí na tela e vocês acompanharem junto comigo, em que ele diz o seguinte: a defesa do senador Marcos Duval repudia a narrativa de que teria havido descumprimento de medida cautelar imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Diz ainda que, em nenhum momento, o senador esteve proibido de se ausentar do país, tampouco representou risco de fuga, já que comunicou previamente a sua viagem à presidência do Senado Federal e ao próprio STF. Só para esclarecer,
Antes dessa viagem, no dia 15 de julho, o senador pediu autorização para viajar com a família, comunicou ao STF, pediu essa autorização ao Supremo Tribunal Federal. Mas no dia seguinte, no dia 16 de julho, o ministro Alexandre de Moraes negou essa decisão, porque, segundo ele, não existiria motivos para revogar as medidas cautelares, já que essa investigação do qual Marcos Duval é alvo ainda está em curso. Só que, mesmo assim, ele viajou no dia 23 de julho para Orlando, nos Estados Unidos. A defesa diz que só recebeu a negativa dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes quando o senador já estava fora do país. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Fernanda. A gente segue acompanhando, porque quem desafia a justiça está disposto a arcar com as consequências, né? Muito obrigada.